Saudamos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido aos irmãos a estarem de pé para abrirmos Santas Escrituras nesta noite. Está no Evangelho de Marcos, o seu capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, seu capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25. A partir do versículo 25. Está projetado também aqui à frente, Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 25. Assim nos diz Santa Escritura do Senhor. Grande multidão o seguia e, comprimindo-o, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, o muito padecera a mão de vários médicos, e despedindo tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, e antes pelo contrário, indo a pior. E tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe seus discípulos: eis que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fechar os nossos olhos nessa hora, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós estamos perante a tua face, Senhor. Estamos aqui como necessitados, como os dependentes do seu amor, da sua presença. Mas nós já estamos alegres, felizes, porque tivemos essa oportunidade nessa noite. Sabemos que aqui nós estamos foi porque teu Espírito Santo, Senhor, ele trabalhou em nossos corações. Obrigado, Senhor, pela oportunidade mais uma vez podemos estar presente com a tua igreja nesta comunhão, com aqueles que estão nos assistindo. Pai, que a tua boa palavra, ela possa encontrar lugar em nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, este texto ou esta passagem são muito conhecidos pelos irmãos. Com certeza os irmãos já escutaram várias vezes, várias pregações, já leram várias vezes essa palavra. Mas o mais importante é o que esta palavra ela nos mostra e nos relata perante algo verdadeiro.
Uma fé que move montanhas. Uma fé que não é fácil de ser alcançadas por todas as pessoas, mas somente por aquele que realmente abre o coração e deixa o Espírito Santo operar. E essa palavra, ela nos fala de um momento em que Jesus, ao se retirar de Gadara, a região dos Gerazenos, que foi o local onde o Senhor Jesus ele operou um grande milagre na vida de um homem endemoniado, diz a palavra, e foi um momento de uma operação gloriosa de Deus. A palavra fala que então ele se dirigiu para Cafarnaum. Irmãos, e ele foi recebido ali, naquele momento, em uma grande multidão, diz a palavra. A palavra diz assim, grande multidão o seguia e o comprimia. Irmãos, não apenas aquela multidão que estava comprimindo, mas a palavra nos relata sobre dois acontecimentos. Duas pessoas que se destacaram ali no meio daquela multidão. Um foi Jairo e o outro foi a mulher do fluxo de sangue. E hoje nós vamos falar um pouco dessa mulher que já aparecia, vivia por uma enfermidade que durou-se 12 anos em sua vida. Era uma hemorragia constante, diz a palavra. Algo que essa mulher, ela havia sofrendo por 12 anos. Irmão, nós podemos dizer que 12 anos não são 12 minutos, não são 12 dias, mas são 12 anos. Nós imaginamos tamanha aflição daquela mulher por viver naquela situação, por viver perdendo ali sangue, aquela hemorragia. E essa mulher, ela tem muito a nos ensinar sobre as marcas da fé salvadora. Algo que moveu o seu coração e que nos mostra, que nos ensina na palavra de Deus. Uma fé que foi nascida do desengano. Ela estava desenganada da sua própria vida, diz a palavra. Mas a fé, ela estava em seu coração. Uma fé que era reflexiva. Agiu com reflexão, com serenidade, com prudência. A palavra fala que aquela mulher, ela viveu e permaneceu com aquele fluxo de sangue, mas ela não entregou os pontos, ela não desanimou, diz a palavra. Havia já assim gastado tudo o que tinha, procurado médico, religião, amigos, mas nada, diz a palavra, que ela se conseguia, nada trouxe a ela a cura da sua enfermidade. Nós podemos ver também uma fé que estabeleceu o contato com Cristo. Uma fé que levou a ela a estabelecer um contato direto com Jesus. Uma experiência própria com o Senhor, diz a palavra. Uma fé que era sincera, com a sua sinceridade, com a sua humildade, ela reconheceu que Jesus era o único que podia operar uma bênção, que podia curá-la daquele mal, daquela enfermidade. Uma fé também que foi confessada em público, mediante a toda aquela multidão. E quando Jesus faz a pergunta, quem me tocou? A palavra fala que ela
atemorizada, tremendo, mas com consciência naquilo que Deus havia operado em sua vida, ela postrou diante dele e lhe disse toda a verdade. Ela confessou em público aquilo que o poder de Deus havia manifestado em sua vida, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver também uma fé que foi recompensada. Como diz a palavra, filha, a tua fé te salvou. Houve uma recompensa. E ela foi livre de todo mal, de toda enfermidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quero dizer que em grandes multidões são poucos aqueles que se destacam para essa fé verdadeira. A fé que destaca é aquela que é gerada em nossos corações. É aquela fé que agrada a Deus. É aquela fé que leva você a temer, como diz aquela mulher, a tremer, a ter consciência da operação de Deus na sua vida. Irmãos, a fé diz lá em Efésios, capítulo 2, do seu versículo 8, porque pela graça nós somos salvos, mas por meio da fé. Isso não vem de nós, mas isso é um dom de Deus. É necessário que Deus opere essa fé em nossos corações. É necessário dar esta liberdade ao Espírito Santo para que essa fé ela seja gerada em nossos corações. A fé, irmãos, ela é um presente de Deus. A fé é um firme mandamento de Deus das coisas que se esperam, mas a prova das coisas que não se vê. Diz lá em Hebreus, capítulo 11, no seu versículo de número 1. Então, se é um mandamento de Deus, a ação e o poder estão contidos nessa fé. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário essa fé para que haja ação, para que haja aquilo que está contido na fé, o poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A fé que essa mulher ela alcançou em Cristo Jesus. 12 anos esta mulher já padecia, sofria dessa hemorragia. Irmãos, o mal que estava sobre a vida daquela mulher é algo que aterrorizou a sua vida por 12 anos, diz a palavra. Tudo o que ela fazia, tudo o que ela gastava, tudo o que ela recorria, diz a palavra que ia de mal a pior. Cada vez mais ela ficava pior, vivia um dia após dia, sofrendo com aquela enfermidade, com aquela hemorragia. Um sofrimento que prolongado, sem trégua, sem solução, um sofrimento que destruía até os seus sonhos, diz a palavra. O sangue, irmão, simboliza a própria vida. E se aquela mulher, ela perdia sangue, é uma mulher que não podia gerar vida. A palavra fala que algo acompanhava aquela mulher por 12 anos. Por causa desta enfermidade, ela enfrentou muitas coisas. Ela enfrentou a rejeição, ela enfrentou o afastamento, a separação, deixou de se relacionar socialmente com as pessoas. Segundo a lei judaica, a mulher que tinha o fluxo de sangue, ela não podia se relacionar nem mesmo com seu marido, diz a palavra. Possivelmente seu casamento já estaria abalado. Se fosse solteira, ela não poderia casar. Era excluída do culto, diz a palavra, das pessoas. Ela deveria ficar num lugar confinado,
separado, isolado. Esta tristeza é que se via no olhar daquela mulher, essa rejeição. Como essa mulher sofreu e foi rejeitada durante esses 12 anos. Mas a sua fé provou e prova para nós que Jesus Cristo existe uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jesus Cristo há uma esperança. Para o Senhor, irmãos, nada é impossível. A palavra do Senhor diz que a fé, ela pode mudar montanhas de local. Quantas outras passagens bíblicas nós podemos ver homens que valorizaram essa fé. Moisés, diante do Mar Vermelho, uma operação de maravilhas, uma fé grandiosa no coração daquele homem. A fé de Sansão, que na sua morte ele destruiu mais soldados do que em vida. A fé de Davi, que seu coração era segundo o coração de Deus. A fé desta mulher, que é algo que podia deixar ela de ter uma experiência naquele momento. A palavra fala que a mulher, quando ela ouviu falar que Jesus iria passar, ela tomou a maior decisão da sua vida. Ela foi de encontro a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Ela já sabia, já conhecia os fatos, os relatos de Jesus, mas quando ela ouviu que Ele estava em Cafarnaum, no meio da multidão, ela tomou uma posição, irmãos, de receber logo a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tomou uma posição de receber logo a cura de maravilha da parte de Deus. A fé, ela move o coração de Deus e a ação do poder é o resultado da cura ou a maravilha que Deus opera em nossa vida, seja física ou seja espiritual. Em Colossenses assim, capítulo 1, 27, Cristo em nós, é o que Paulo afirma, a esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus, se Cristo estiver em nós, louvado seja o nome do Senhor. E Cristo estava no coração daquela mulher. Irmãos, aquela mulher, ela já havia gastado tudo quanto possuía, médicos, ninguém pôde ajudá-la naquela época. E no versículo 26 dizia que cada vez mais ela piorava, a sua condição de enfermidade era pior, a fraqueza, ela não tinha mais forças para caminhar. Mas quando ela ouviu falar que Jesus, a esperança, ela acendeu o seu coração, louvado seja o nome do Senhor. A alegria tomou o seu rosto e disse: se apenas eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos, é saber que Jesus, Ele está passando aqui hoje no nosso meio e nós podemos tocá-lo. Como aquela mulher tocou Jesus naquele dia. A palavra fala que aquela mulher tocou Jesus por trás. Nós entendemos porque para Deus não há diferença de pessoas. Seja o rico, seja o pobre, seja o feio, seja o bonito. Para Deus, aquele que toca dele com fé, as portas dos céus se abrem, louvado seja o nome do Senhor. Há uma ação poderosa. Há uma operação do Espírito Santo na vida do homem que se entrega a Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher tocou Jesus e imediatamente, diz a palavra, a ação de Deus, o poder de Deus agiu em sua vida. E ela foi curada. Meu irmão, minha irmã, seja qual for a situação da sua vida, seja qual for a enfermidade, física, espiritual, tome posse da bênção de Deus, aquilo que Ele tem e está determinado para a sua vida nessa noite. O Senhor, Ele passa no meio das multidões para operar essa fé verdadeira, como Ele operou no coração daquela mulher. E às vezes, irmãos, se não tivermos fé, a nossa alma ela se torna enferma. E Jesus pode curar a nossa alma, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele pode curar a nossa incredulidade. Jesus, Ele pode curar a nossa infidelidade. Ele pode curar a nossa fraqueza, a impossibilidade de não conseguirmos caminhar na sua presença. Ele pode curar, irmão. Ele pode te dar uma experiência aqui nessa noite e você possa ter força novamente para caminhar na presença dEle. Deus, Ele pode te curar para que você venha ser fiel a Ele. Venha crer no nome poderoso de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes Ele pode curar a sua impossibilidade de tocar nele nessa noite. Às vezes não conseguimos chegar até Jesus. Nós estamos no meio da multidão, mas não conseguimos tocar em Jesus porque falta fé em nosso coração. Nós não podemos ser igual àqueles que vão à casa de Deus e não conseguem tocar em Jesus. Nada acontece. Se nada acontece é porque falta fé em nossos corações. Porque a palavra fala que Jesus, Ele passa e passeia entre as multidões. Mas é necessário a fé que aquela mulher teve naquele momento. A fé que levou ela a mover a ação do poder de Deus na vida dela. Irmãos, que coisa maravilhosa é poder presenciar a ação e o poder de Deus na nossa vida. Quando nós somos curados da enfermidade da alma, nós somos regenerados, nós somos transformados para uma vida em Cristo Jesus. A palavra fala que o nosso rosto fica como o rosto de Moisés quando desceu do monte. A luz, a identidade de Cristo, ela se manifesta em nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. A fé dela moveu a ação e o poder de Deus em Cristo Jesus em favor da sua vida. E a palavra fala que foi algo imediato, foi algo rápido que Deus operou, imediatamente ela foi curada. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, não temos forças nem para orar, nem para buscar a Deus, nem para caminhar na sua presença. Não temos forças nem para ler a palavra de Deus. Às vezes não temos tempo, sabe para quê? Para dedicar a Deus, para ir na igreja. Isso é enfermidade da alma, irmão. É isso que Jesus quer curar nessa noite. É isso que Deus, Ele nos mostra para que possamos tocar na veste de Jesus, para que nós possamos ser sarados dessa enfermidade, para que nós possamos alcançar essa bênção e ter força para caminhar na presença do Senhor. A termos força e permanecermos na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, Ele faz uma pergunta. Quem me tocou nas vestes? Não foi uma pergunta porque Jesus não sabia
quem era aquela mulher. E nós sabemos que Jesus é Deus. Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas. Jesus fez aquela pergunta porque ele reconheceu que através de uma fé verdadeira, de uma fé que é gerada em nosso coração pela ação do Espírito Santo, o poder de Deus se manifesta, louvado seja o nome do Senhor. A virtude, diz a palavra, que saiu de Jesus em direção àquela mulher para a operação maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Porque ele queria mostrar à multidão que somente pela fé nós conseguimos alcançar a bênção que Deus tem determinado para a nossa vida. Somente pela fé, irmãos. É por isso que a palavra nos diz que mediante a graça de Deus somos salvos, mediante pela fé. Precisamos da fé, precisamos da graça, precisamos da ação do poder de Deus na nossa vida, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ser resgatados por Deus, ser transformados, regenerados para a boa obra de Deus em nossa vida. E alcançar esse poder, essa operação do Espírito Santo, é somente através dessa fé. Através do milagre que Deus opera na vida do homem, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o maior milagre não é ser curado de uma enfermidade. O maior milagre é você ter fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É você reconhecer que você é um mérito pecador, mas que Jesus, Ele, quando confessamos a Ele perdoa os nossos pecados, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher reconheceu que ela não podia nada, que ela não conseguiria alcançar nada, mas ela reconheceu que em Jesus tudo ela podia, louvado seja o nome do Senhor. Em Jesus tudo, diz a palavra, se realiza em nossos corações, se realiza na vida daquele que o serve com gratidão, louvado seja o nome do Senhor. O maior milagre é Jesus ter morrido por mim, por você, lá na cruz do Calvário. O maior milagre é Jesus ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui nessa noite para louvar, bendizer e ouvir a Tua santa palavra. Quantas pessoas não tiveram, irmão, oportunidades nesse dia? Alguns estão enfermos, outros nem saíram das casas, das camas, dos lares, alguns em hospitais, alguns servindo o mundo, mas nós tivemos essa oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, de poder estar na casa dele nessa noite, para poder ouvir da Tua palavra, para poder cantar louvores, e engrandecer o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o maior milagre é sentir que Jesus está vivo, é sentir que Jesus está passeando no nosso meio, é sentir que Jesus, Ele tem prazer em operar uma grande bênção em nossa vida. Precisamos da fé, irmãos. Sem a fé, diz a palavra, que é impossível agradar a Deus. Precisamos da fé para que nós possamos caminhar, prosseguir perante aquele grande plano de salvação que Deus determinou para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade seja dado ao Senhor, seja dado a Deus, por ter enviado o seu Filho na cruz do Calvário, e para nos dar essa oportunidade de reconhecermos essa fé verdadeira, essa fé que muda, opera uma grande ação em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, que transforma o nosso coração como transformou o coração de Paulo,
Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor.